Continuação da história, gatas. E aí, eu terminei os estudos e eu comecei a trabalhar nesse buffet como princesa, como monitora, e logo depois eles me contrataram como princesa também. E eu ia para outros buffets, né? Pra poder fazer o trabalho. E aí apareceu, ela, tipo assim, me apoiou total, falou que tudo bem, ela ia me dar esse tempo. Ofereceu até de eu trabalhar que eu quisesse no bar dela, ou se eu quisesse trabalhar em qualquer coisa no morro, ela ia conseguir para mim o trabalho, mas eu falei, olha, eu prefiro tentar sozinha mesmo, eu preciso ter essa experiência, porque eu nunca trabalhei na vida e eu quero ter essa experiência, né? Ter o meu próprio dinheirinho, enfim. E aí eu acho que até os 21 eu ia receber pensão, ou era até os 25, não me lembro. Então eu tinha acabado de completar 18 anos, então eu ainda ia receber pensão por um bom tempo. E eu falei, esse valor da pensão eu vou guardar, igual você sempre fez pra mim, agora que eu sou maior de idade, eu mesma vou guardar pra minha faculdade, porque eu quiser fazer. E aí o valor que eu precisar gastar, eu sendo uma adolescente, eu não vou precisar te pedir, porque eu vou trabalhar e fazer meu dinheiro. E aí ela me apoiou. Beleza. A gente ia para vários eventos. Festa de criança, aniversário, até de adulto mesmo. Contratava princesas, animadores de festas. E aí falaram que ia pagar muito bem pra gente passar o dia inteiro. Era em outro morro. A gente ia passar o dia inteiro na festa sendo princesa. Era uma menininha de 7 anos que tava fazendo aniversário. E ela... Não, de 4 anos que ela tava fazendo aniversário. E ela queria as princesas, né? E aí eu era uma das princesas. E aí a que ela mais gostava era a Cinderela. E aí eu ia ser a Cinderela. Pra quem não sabe, quando a gente é princesa, a gente bota peruca, bota o vestido, faz maquiagem. E eu amava, tá, gente? Você tem que falar com voz de princesa, você tem que fazer gestos de princesa. A gente tem todo um treinamento e eu amava trabalhar disso. Eu amava trabalhar com criança, eu sempre gostei muito de criança, me lembrava muito meu irmão, sabe? Então... E pra quem não sabe, minha mãe teve o meu irmão porque eu pedi muito. Tipo assim, eu desde pequenininha falei que eu queria ter um irmãozinho. E quando a minha mãe engravidou, eu sabia que era menino. Eu já tinha escolhido o nome, eu sabia tudo. Então, tipo assim, o meu irmão era a minha vida, sabe? Eu era muito feliz com o meu irmão. Tanto que naquele dia que ele faleceu, eu fiquei falando pra minha mãe, mãe, que horas que ele vem embora? Porque eu já tava preocupada que ele foi brincar com meu priminho e eu tava na casa da minha avó. E aí eu cheguei e ele não tava em casa. E aí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe pra buscar o meu irmão. E por muito tempo eu me senti culpada por causa disso. Porque talvez se eu não tivesse pedido pra ela trazer o meu irmão, ele estaria vivo, né? Mas eu pedi o dia inteiro pra ela. Eu falei, mãe, cadê o meu irmão? E aí quando ele chegou, eu fiquei 5 minutos com ele. Detalhe, como eu fiquei com a minha tia naquela época, ela não deixou eu ir no velório. Ela não deixou eu me despedir do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha tia, do meu primo, ninguém. Ela achou melhor eu ficar em casa. Ela não deixou a minha avó ir também, porque a minha avó tinha Alzheimer, então ela não ia se lembrar que meu pai tinha falecido. E ela decidiu não deixar. Ficou eu e minha avó com a enfermeira. Enfim, e aí era aniversário dessa menininha. E aí a gente ia ser contratados, era uma festa no morro, em outro morro, em outra favela, que era perto da onde eu morava, mas era em outro bairro, enfim. E aí falaram que era um aniversário gigantesco no morro, dessa criança, que a gente ia passar o dia inteiro e que ele ia pagar muito bem. E na época eu tava querendo trocar de celular. E aí eu falei assim, cara, vai me ajudar muito, porque eu vou juntar o valor trabalhando pra poder trocar de celular, né? E aí chegou o grande dia, foi num sábado. Os comentários no buffet estavam falando que era uma festa super chique, que estavam achando que era de alguém importante no morro, porque era uma festa muito grande, iam contratar várias atrações.
ia ser um dos buffets de comida mais caro. Enfim, gente, estavam comentando, tipo, contratou vários e vários brinquedos. E estavam todo mundo comentando, tipo, nossa, tomara que a gente ganhe caixinha. Que a gente trabalhando, nós meros trabalhadores, a gente fica torcendo, né, pra ganhar umas caixinhas. E mesmo que eu não precisasse, porque na época eu real não precisava, porque além de receber dos meus pais que eram falecidos, a minha tia tinha muito boas condições, gente. A minha tia só andava no ouro, pra vocês terem noção. Era só corrente de ouro, colar de ouro, brinco de ouro. A bicha era, tipo assim, montada no ouro, entendeu? Tanto, e se arrumava muito bem, só com roupa de marca. Morar no morro pra ela era só um mero detalhe. Ela morava ali porque ela queria. Todo mundo falava pra mim, quando eu era adolescente, a sua tia é envolvida, né? Eu ficava tipo assim, não, acho que não. Só que eu nunca me aprofundei pra saber da vida dela. Enfim, só que na adolescência eu via bastante coisa, eu via aquela... Ela sempre foi muito rodeada de macho, tanto que eu achava que a minha tia era sapatona. Porque ela sempre foi muito rodeada de macho, gente, tipo, todos os amigos dela... tudo ela resolvia, fazia reunião com macho, resolvia problema com macho, sempre era homem pra cima e pra baixo, mas todos respeitando muito ela, tinha um respeito enorme assim por ela, sabe? Enfim, e aí chegou o grande dia, era num sábado, a gente acordou bem cedo pra gente poder ir pro buffet, organizar todas as coisas, que a gente não só fazia parte da princesa, né? A gente ajudava na organização, e aí começou a montagem, o buffet foi lá fazer a montagem da decoração, a gente começou a se organizar pra fazer a parte das fantasias, enfim. E aí eu acordei bem cedo nesse dia, dei um beijo da minha tia e fui pro buffet. No buffet eu tinha uma amiga que se chamava Aline. Essa minha amiga também fazia princesa, mas às vezes ela não fazia princesa e era só monitora mesmo, sabe? Tipo, cuidava das crianças. Nesse dia ela ia fazer princesa junto comigo. Eu ia fazer a princesa Cinderela, ela ia ser a Bela, de Bela e a Fera. E aí o nosso amigo, que era um menino, inclusive, que ela pegava lá no buffet, que ela já tinha pegado, né? Ele ia fazer a Fera. Era da Cinderela, o aniversário da pequena, da menina, né? Aniversariante. Mas contratou todas as princesas. Então, nesse dia teve que contratar até mais gente pra poder trabalhar na parte do buffet, assim, sabe? Tipo, como garçom, monitores, enfim. E aí, a gente se arrumou bem lindas e plenas, né? Eu e a Aline e todo o pessoal. E aí, o aniversário começava às 4 horas da tarde e a gente ia chegar na festa às 5h30, né? Depois de um tempinho que já tinha começado. E a gente ia ficar na festa até umas 9 horas, assim. A gente ia ficar um bom tempo na festa até cantar parabéns. Então a gente tava, tipo, fez uma maquiagem bem fixa, assim, sabe? Coloquei a fantasia de princesa com a peruca, fiz a maquiagem, o vestido lindíssimo da Cinderela e fomos. E aí, quando chegou lá, no morro, a gente teve que pegar um bondinho, sabe quando tem aqueles bondinhos? Então, tinha esses bondinhos, a gente teve que pegar um bondinho pra poder subir até a parte mais alta do morro. Imagina a gente de fantasia, vestido de Cinderela, todo mundo gravou lá de baixo. A gente subindo de bondinho no morro, cara, vestido de princesas, foi muito engraçado. E era do jeito mais rápido, mais prático, porque o outro jeito era de moto, pra poder chegar lá. E aí a gente subiu, né, o morro de bondinho. Era numa parte onde fazia festas, então era numa parte onde as pessoas visitavam. Que eu explico, sempre dou detalhes, porque assim, as pessoas acham que todo morro é aberto, você pode ir em qualquer lugar, e não é assim, né, gente? A maioria das favelas que a gente entra, a gente tem que ir com quem conhece a favela, com os crias da favela. E aí, existe partes da favela que não precisa, como esse salão de festa. Era um salão de festa enorme. Ai, meu Deus, a minha base tava aberta. Era um salão de festa enorme, onde tinha um bondinho que a gente tinha acesso. Não era a parte do morro onde a gente não pode ter acesso, entendeu?
era a parte turística, podemos dizer assim, né? Que todo mundo pode ir. E era um buffet muito conhecido,